Bom, mais uma vez, boa noite a todos. E como já foi feita a oração inicial, a gente pede a Deus que Ele venha dar o entendimento que a gente precisa ter. Como eu peço para mim, eu também estou pedindo em intenção a cada um de vocês que possa estar levando para casa a palavra que vai ser passada hoje para vocês, tá? Se quiserem acompanhar, abram sua Bíblia em Êxodo, capítulo 3, quem tiver a Bíblia, né? Eu vou estar lendo lá para vocês o versículo de 1 do Êxodo até o 6, e depois no mesmo 3 eu vou estar lendo do 13 ao 15. E depois eu vou estar fazendo um acompanhamento no estudo que eu fiz para que vocês venham entender o que a palavra vai trazer para vocês hoje. Talvez alguém de vocês já estava aqui nesse dia, mas vamos lá. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Pois que a sarça não se queima? Porque a sarça não se queima? Do meio da sarça, o chamou e disse: porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ali Moisés teve o primeiro encontro com Deus, quando Moisés foi chamado para tirar o povo do Egito. Esse é o primeiro contato que Moisés tinha com Deus. Moisés, ao chegar onde que Deus estava aparecendo para ele naquela sarça, e vendo que não se consumia, ele foi lá para olhar de perto o que estava acontecendo, porque ele se maravilhou. Chegando lá, era Deus. Como Deus viu que ele estava se achegando e o lugar onde que ele ia pisar era santo, aonde que nós estamos pisando hoje é lugar santo, a igreja. Hoje nós somos a igreja de Deus também, então nós somos santos se andarmos no caminho que Deus quer que a gente ande. Mas ali foi o primeiro encontro de Moisés com Deus, né? E Deus disse para ele: tira as sandálias dos teus pés, pois aqui é terra santa. Continuando então, lá no versículo 13, né, que eu falei que nós íamos ler o 13 e o 15, até o 15. Aí disse Moisés a Deus, porque Deus ia enviar Moisés a tirar aquele povo, tá? Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, ele lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então ali ele era chamado de eu sou Deus, né? Eu sou o que sou. Mas em hebraico, essa tem uma tradução diferente. Em hebraico diz que eu serei, não é eu sou. Em hebraico ele está no verbo futuro do presente. Mas por quê?
porque isso está voltado a Cristo. Deus, Cristo no futuro. Então ali Deus, ele não só Deus era, como Deus foi, Deus vai ser. Até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai continuar, né, fazendo as maravilhas que é para fazer na vida daquele que assim o aceitar, de corpo, alma e espírito. Pois estamos aqui para servir ele. Então, eu tirei, né, um estudo bíblico para passar para vocês. No momento, agora, eu vou passar o estudo, tá? Não está na Bíblia, tá? O que significa eu sou em hebraico? É uma forma da palavra, daí tem aiaia, mais uma coisa assim. Normalmente traduzido como eu sou ou eu serei. Essa tradução é, na maioria das situações, adequada. Tanto eu sou, como eu serei, né? Então, ali quando Deus diz eu serei, ele estava dizendo eu serei, futuro, né? Nós estamos no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Gênesis, Êxodo, daí vai, Levítico e assim por diante. Mas nós estamos no segundo livro, início, né? O início. Gênesis o primeiro, Êxodo o segundo, o início da Bíblia. Aonde Jesus vai aparecer lá em João, Mateus, né, no caso o primeiro, né? E dali para diante ele só vai sendo anunciado. Aqui ele já também está sendo anunciado, que é o verbo futuro do presente, né? Então, continuando ali, o eu sou é o verbo presente, é o verbo de agora, o eu sou. E a Bíblia foi traduzida assim para nós, então é nessa linguagem que a gente vai passar para o povo. Mas se a gente pegar o grego, como foi dito, e traduzir, vai ser eu serei, né? Qual é o poder? O poder da palavra eu sou. A frase eu sou é de suma importância dentro da Bíblia. Há um poder oculto nessas duas palavras, significando Deus dentro de nós. Jesus dentro de nós. Jesus, quando foi pregado no madeiro e derramou todo o sangue dele, que até se verteu em água, para nos comprar com um alto preço que a gente não tem nem como dizer ou pagar, né? Tudo o que a gente fizer vai ser pouco para Jesus. Se a gente orar 10 horas por dia, vai ser pouco para Jesus. Se a gente jejuar 10 horas por dia, vai ser pouco ainda para Jesus. Jesus, ele fez muito mais por nós do que a gente possa imaginar. Como Deus é inimaginável na nossa vida. Mas continuando ali, então, o Evangelho de João é o único evangelho que contém todas as 7, no caso, que ele fala uma coisa a mais, mas ele tem 23 ao todo no Evangelho de João. Vou estar passando depois a outra parte do estudo onde que vai dizer isso, tá? Contém todas as declarações de eu sou de Jesus, e cada uma teve um significado especial, que apenas os judeus podiam entender. Tanto é que quando Jesus chega e diz, eu sou, os judeus são os primeiros que querem atirar as pedras nele, dizendo que ele adquiriu ou se apossou do nome de Deus, né? E o nome de Deus a gente não chama em vão, né? Então Jesus não se apossou do nome de Deus, porque Jesus é Deus também, tá? Como tem o Deus Pai, Jesus é o Deus Filho. Assim como o Espírito Santo já pairava sobre as águas antes de Deus fazer a terra. Então os três se tornam únicos, unânimes na mesma causa, ou vamos dizer, no mesmo propósito. Que hoje estamos juntos nesse propósito. Nós vamos fazer parte desse propósito se a gente assim seguir o que Jesus quer que a gente o siga, né? Então, eu tenho aqui na minha... Quais são os 7 eu sou de Jesus? Os 7 eu sou de Jesus? No Evangelho de João, são 7 grandes autodesignações que revelam a verdade acerca da pessoa do Senhor Jesus. Por 7 vezes Jesus disse eu sou. Em cada uma delas, sua divindade é colocada em evidência. É realmente muito significativo o fato de que os 7 eu sou, ou eu serei, né, que
No começo era eu serei, quando chega no Jesus, então chega eu sou, porque daí já estamos no futuro. Então, se ali era o presente, né? Presente no futuro, ali nós estamos no futuro. Então, é o sou. Ali funciona o eu sou no presente. O Evangelho é a identidade de Jesus Cristo como um verdadeiro Filho de Deus. O Evangelho de João apresenta muito claramente a realidade da plena divindade e também da plena humanidade de Cristo. O próprio apóstolo João explica seu grande propósito ao escrever esse evangelho, para que criais que Jesus Cristo é Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Seu nome. Então, seguindo esse propósito, registrou cuidadosamente as vezes em que Jesus usou a expressão eu sou durante seu ministério terreno. Por que Jesus disse eu sou? Antes de conhecermos os 7 eu sou de Jesus no Evangelho de João, é importante entendermos por que Jesus usou essa expressão. Em primeiro lugar, eu sou é uma tradução do nome pessoal de Deus, ou eu serei, né, de Deus, no Antigo Testamento. Quando Deus falou com Moisés a partir da sarça ardente, Moisés lhe perguntou o seu nome. Então, a resposta dada a Moisés foi: eu sou o que sou, em Êxodo 13, 14, como nós 3, né? 14, como nós acabamos de ler, né? Eu serei, ali era eu serei, só que hoje é eu sou, né? Obviamente, o significado desse nome divino diz respeito à eternidade, soberania, autoexistência, autossuficiência de Deus, como com o tempo os judeus começaram a considerar esse nome tão sagrado que ele se tornou quase que impronunciável. Quando as escrituras eram lidas ou copiadas, eles substituíam esse nome por Adonai, que significa meu Senhor, né? E outros nomes, né? Deus ganhou vários outros nomes, né? Eles colocaram para Deus, né? Não só Adonai, né? Por isso, tão profundo o significativo de Jesus explica dizer eu sou. Ao dizer eu sou, Jesus claramente fala a sua divindade. Isso explica a reação dos judeus em uma das ocasiões em que Jesus usou a expressão eu sou. Os judeus, orgulhosos de sua descendências de Abraão, tiveram de escutar Jesus antes, isso está lá na Bíblia, que Jesus mesmo falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Está lá em João 8:58, tá? Essa é uma das afirmações mais notórias acerca da divindade de Jesus. Ao expressar abertamente sua eternidade, ele não diz eu era, mas ele diz eu sou. Porque ali ele está dizendo já o presente. Ele também não era. Ou quando Deus disse eu serei. E ali ele está sendo. Ali ele foi. Ali ele é, né? O tempo verbal presente. Isso significa o eterno presente da eternidade de Deus. A Bíblia diz que imediatamente os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, pois eles tinham entendido que Jesus havia se apropriado do nome de Jesus. No Evangelho de João, ele fala 23 vezes eu sou Jesus Cristo, mais 7 ele enfatiza com algo a mais. Ele deixa algo a mais nesses 7. Primeiro eu sou, está lá em João 6,35, capítulo 6, versículo 35. Só que ele também fala em 6,41, mais um eu sou, e 48,51. Mas nós vamos ler o eu sou o pão da vida. Que ali, nessas 3 passagens que eu citei, em João ele fala nas 3 vezes sobre o pão da vida, né? Que ele é. Então deixa eu só abrir no 6 aqui. 6:35, né? Versículo 35. Vamos lá.
Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Aí então, o 6,35 de João é uma declaração de Jesus. Isso não está na Bíblia. É uma declaração de Jesus. Eu sou o pão da vida. Significa que ele é quem dá vida espiritual e eterna ao homem, ao afirmar ser o pão da vida. Jesus ensina que somente ele provê vida eterna àqueles que estão mortos em delitos e pecados. Isso a gente também encontra lá em Efésios 2:1. Quando a gente peca, quando a gente faz algo de errado, o único perdão quem pode nos dar com o nosso arrependimento é Jesus Cristo. Não vai ter outro que pode dar o perdão. Aceitar o perdão, todo ele está sujeito a aceitar ou não aceitar, né? Mas o nosso dever é ir lá e pedir, né? Mas quem pode dar realmente esse perdão para a vida eterna ou para a remissão desse pecado, como ele já fez na cruz, quando ele foi cravado na madeira, no madeiro, ele já pelos nossos pecados ele morreu, então nós fomos perdoados. Daí nós temos o segundo eu sou de Jesus lá. Quando Jesus fala, eu sou a luz do mundo, falando novamente ao povo, disse Jesus. Isso lá em João 8, quem quer acompanhar, né? Se não, pode depois ouvir a gravação em casa. 8:12. É só em João daí, 8:12, tá? Aí, falando novamente ao povo, disse-lhe Jesus, eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos lá ler. Disse de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então, voltando ao meu estudo, lá em João, no 2, ao dizer eu sou a luz do mundo, Jesus estava fazendo uma clara afirmação de sua divindade. Isso significa que a declaração eu sou a luz do mundo reivindica a autoridade de Cristo e aponta diretamente para a verdade que ele é o único capaz de romper as trevas do pecado e dar a luz da vida ao pecador. Figura da luz aparece muitas vezes em toda a Bíblia, isso é verdade. A luz, ela aparece muitas vezes na Bíblia. Se a gente vai analisar, vai ter muitas passagens que vai falar de luz, né? Mas Jesus é a luz para os nossos pecados. Pecamos quase não. Pecamos diariamente. Se nós disser que não pecamos nenhum dia, a gente já se torna mentiroso nessa parte. Porque pecamos todo dia. Pecamos no trânsito, pecamos em casa, pecamos com os amigos, pecamos no supermercado, pecamos no posto de gasolina, pecamos no andar na rua, num tropeçar, um empurrão. Pecamos porque tem gente que se queima facinho, a gente não pode estar se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, para que esse perdão venha a nos alcançar e essa luz venha estar dentro de nós, para que a gente, o nosso corpo, o nosso templo, o templo do Espírito Santo não venha estar em trevas. Jesus não vai habitar em templo sujo ou templo com trevas, né? Então nós vamos lá para o terceiro eu sou. Em João 10, 7 e 9. No capítulo 10, versículos 7 e 9, nós vamos ler, né? Deixa eu ver, o terceiro eu sou, né? Eu sou a porta das ovelhas. Jesus, pois, afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores,
mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. 7 e 9, né? Então já lemos, né? Isso aí, né? Então vamos ali explicando. Quando Jesus diz que ele é a porta das ovelhas, podemos juntar com as 10 virgens essa passagem. As 10 virgens levaram azeite para esperar o noivo. Não é esse o caso que a Bíblia conta? 5 foram prudentes e 5 não foram prudentes. Só que aqui ele diz que ele é a porta das ovelhas. Nós somos as ovelhas. Nós somos que nem aquelas virgens esperando o noivo. Nós temos que fazer o nosso melhor para que o noivo venha abrir a porta para a gente. Senão, Jesus não vai abrir a porta para a gente. Isso é fato. As 5 virgens loucas deixaram acabar o azeite e queriam um azeite emprestado das outras. As outras mandaram elas irem comprar, né? Nesse meio tempo, Jesus veio, bateu a porta e entrou. Né? No caso, na casa lá. E as virgens que estavam com azeite entraram junto com Jesus. E depois as outras chegaram naquela mesma porta e bateram. Jesus, eu não conheço, mandou elas embora. Né? Então isso é o que a passagem fala. Andaremos em concordância com Jesus Cristo em tudo para que, no dia da vinda dele, nós não ficaremos do lado de fora da porta. Porque ele mesmo diz que ele é a porta. Ele não está dizendo que Deus, o Pai dele, é a porta. Ele está dizendo que ele, Jesus Cristo, é a porta. Então, é Jesus Cristo que temos que obedecer. A obediência nossa é no Evangelho que nós estamos pregando aqui nessa igreja. Igreja Sem Mácula prega o quê? Ser cristão, seguidor de Cristo, fazer as vontades de Jesus Cristo. Ter Jesus Cristo acima de tudo. Colocar ele no topo de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, perguntar: se eu assim fazer, Jesus vai se agradar? Se a minha vontade está pedindo para fazer alguma coisa, eu tenho que perguntar para mim mesmo se Jesus iria gostar ou não iria gostar daquilo que eu vou fazer. Se a consciência diz que ele não ia gostar, não faça. Pois ele se decepciona com a pessoa. Ele fica triste, ele se entristece. O Espírito Santo se entristece. Porque ele tem tanto amor pela gente que ele se entristece quando a gente faz uma coisa que não condiz ao que ele quer. Então ele está falando que ele é a porta das ovelhas, né? Então a ovelha também escuta o pastor. Vamos para o quarto eu sou? No João 10, 11, 15, aí é só continuando no versículo 11 e 15. Lá Jesus diz: eu sou o bom pastor. Jesus fala que ele é o bom pastor. Ele falou que era a porta das ovelhas. Assim ele também está falando que ele é o bom pastor, justo e fiel, né? Aí vamos lá. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. E um pastor. Eu já até passei, né? Fui até no 16, né? Então era para ler o 16 também.
Ali ele está falando que ele é o bom pastor. Ele dá a vida pelas ovelhas, ele deu a vida pelas ovelhas. Desde o início, quando ele foi mandado para a terra, né, ele já veio com esse propósito, sabendo que ia passar o que passou, sofreu pelas ovelhas que somos nós. Ovelhas rebeldes, ovelhas que não dá a mínima para ele, ovelhas que não estão nem aí para o pastor. Isso eu estou falando de Jesus Cristo, mas podemos também falar do pastor vivente do altar, que prega a verdadeira palavra de Cristo. Também é um bom pastor. Também vai ser a porta das ovelhas, que são o ministério desse pastor. Ele vai ter que dar conta e cabo de cada uma, né? Mas nós estamos falando de Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. E nós, o que fazemos para esse bom pastor? O que a gente está dedicando a esse bom pastor? O quanto a gente está tirando do nosso tempo para esse bom pastor? O que a gente, né, faz para agradar a ele? Pois ele tem que ser agradado. Jesus tem que ser glorificado. Jesus tem que ser bendito. Jesus, que nem eu falei, Jesus tem que ser o topo. Ele tem que ser o único que a gente deve enxergar além do horizonte. Quando pintar o pôr do sol, é Jesus que a gente tem que ver no pôr do sol. Quando amanhecer o dia, é Jesus que nós devemos ver no primeiro raiar da luz do dia. Assim, quando os passarinhos cantar, é o som de Jesus falando com a gente que a gente tem que escutar. Jesus, ele é, como diz o bom pastor, e as ovelhas escutam a voz dele. Nós, se assim desejamos seguir a Cristo, a gente vai escutar a voz de Cristo. Desde Gênesis a Apocalipse é onde que a gente tem que estar analisando. E são essas escrituras que a gente está passando para que vocês venham entender o real motivo e o quão saudável vai ser quem assim Jesus seguir. Dificuldade nós vamos ter, tá? Ninguém não vai passar sem ter dificuldade. Deserto todo mundo vai enfrentar. Tem uns que vão enfrentar um deserto meio ralo, mas tem uns que vão enfrentar um deserto mais seco, mais fundo, com mais tempo. Tem uns talvez que vão passar o deserto em poucos dias. O povo não ficou 40 anos vagando, que podia ter encontrado a terra prometida em 2, 3 semanas, talvez. Mas ficou 40 anos por causa de quê? Por causa que eles eram rebeldes. Eles não ouviam a Jesus, eles não queriam Jesus, ou Deus, no caso, né? Antigamente era Deus, né? No passado era Deus. Eles não queriam Deus, eles não queriam de maneira nenhuma. Então eles rejeitavam a Deus de uma maneira. Isso acontece no mesmo nos dias de hoje. Quantos hoje em dia soltam Barabás e crucificam Jesus? Quantos olham aquela cena do filme que passa na Páscoa, né? Eles fazem a paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, do homem livre, naqueles dias, né? Mas quantos que vão assistir, que vão ali olhar aquilo lá, não soltam Barabás e matam Jesus? Crucificam ele? Quantos? Não são poucos. Sentado dentro da igreja tem muitos. Tem igrejas lotadas de gente soltando Barabás, achando que estão arrebentando e agradando Jesus Cristo, enquanto que eles estão agradando o próprio diabo. Porque assim como o pregador, quando passa uma palavra que não é eficaz, assim o povo que escuta também vai pagar o preço. Então Jesus é o bom pastor. Vamos escutar Jesus. Vamos deixar Jesus entrar na nossa vida. Vamos limpar esse templo para que Jesus venha olhar. Tá bonito? Poxa, tá lindo esse templo me agradou. Vamos fazer isso para ele. Nós ainda temos tempo.
Só que o tempo está cada dia mais curto. E cada dia vai se afunilando mais. Como já foi falado, é difícil de um camelo, né, passar por um buraco de uma agulha, que é um nó, né, o camelo antigamente era um nó, no fundo de uma agulha, do que um rico herdar o reino dos céus, ou um pecador, ou um idólatra, ou um fornicário, ou um homofóbico, ou qualquer um desses que estão nessa prática. Ele diz que nenhum deles herdarão o reino dele. E ele fala e ele vai cumprir, porque é ele que vai vir julgar, né? Então não tem como escapar. Mas nós vamos lá, continuando então. No quinto, né, nós estamos, né? No quinto eu sou. Aí é lá no João 11, versículo 25. Versículo 25. Ali Jesus diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que mora, viverá. Jesus Cristo ali, ele está falando de uma morte espiritual, tá? Ele não está falando de uma morte carnal. Ele está falando de uma morte espiritual. Nós temos que nos matar para que Jesus venha viver em nós. Vamos dizer, nós temos que matar os nossos pecados, o nosso querer, os nossos anseios e prioridades que às vezes a gente coloca na nossa vida. Que o dinheiro é bom quando a pessoa sabe administrar, né? O dinheiro é bom quando a pessoa sabe usar. Agora, dinheiro demais deixa muita gente tola. Dinheiro demais deixa a pessoa achando que tudo pode. Tanto é que já foi feito muitos milionários nessas loterias, né? E gente perder esses milhões em um dia, uma semana. Eu acho que já escutaram casos desse tipo, né? Ou nesses programas de televisões aí, que a gente não é para estar assistindo coisa do mundo, é para estar se entregando a Jesus, mas a gente escuta falar muitos, né? Que ganharam aquele milhão, 1,5 milhão e perderam da noite para o dia. Não souberam administrar. Por quê? O dinheiro, ele faz a pessoa a criar imaginações, a criar sonhos que não competem a eles, porque tudo o que quer para nós, Jesus vai dar no tempo adequado. Deus vai dar no tempo adequado. Tudo o que for para a gente adquirir ou obter, ele vai dar no tempo adequado. Ninguém não consegue fugir de Jesus sempre. Ninguém. Ou de Deus sempre. A hora que o chamado vem, é aceitar e nada mais. Então ele diz que ele é o 5, né? A ressurreição e a vida. Então ele é isso. A gente tem que saber que Jesus é isso para nós. Ele é a nossa ressurreição e a nossa vida. Mas se morrermos por ele. Não adianta morrer por outro, que não vai adiantar nada. É morrer por Jesus e nada mais. Então, continuando lá, nós vamos no sexto eu sou. É lá em João 14, 6. João 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Fato. Ninguém vai a Deus senão por Jesus. Jesus é o que está à destra do trono de Deus. Jesus é o que ganhou o galardão maior, tanto que foi ele o único que pôde abrir os 7 selos. Ele está à destra de Deus,
ele vai vir para julgar os vivos, como diz no crer em Deus Pai, né? Ele vem e é fato, esse crer em Deus Pai, ele relata biblicamente o que vai acontecer. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos, os que morreram com ele ou sem ele, tá? Os que morreram em nome de Jesus ou não em nome de Jesus, vão todos eles ressuscitar, vão todos eles subir para depois ser julgados. Os que tiveram a condenação na primeira morte vão ter a condenação que vai ser a segunda morte, que vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. E os que morreram em Jesus Cristo vão fazer parte da grande ceia e vão alcançar a graça dele e a vida eterna. Então, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ao responder uma pergunta que seus discípulos, na noite em que foi traído, essa frase faz parte do último discurso de Jesus, antes de ser crucificado. Se vocês olhar o último discurso de Jesus, essa frase vai estar lá, nesse discurso de Jesus. Então, quando ele vai para a ascensão, e depois dos 3 dias passados ele foi para o nosso Senhor, né, para Deus, né? Primeiro ele falou com os apóstolos e depois ele foi para o céu, né? E lá ele está esperando a vinda dele mesmo para vir julgar a gente, né? Então nós vamos lá, o último eu sou, que é o 7º. Está lá no João 15, 1, 5. Vamos lá para o 15, é só pular 1. Ali ele diz que eu sou a videira verdadeira, né? Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa. Para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, senão permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, senão permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aqui Jesus está deixando bem claro para a gente que ele é a videira verdadeira. O Pai, que é Deus, é o agricultor. Nós somos os ramos. Quais são os frutos que Jesus quer que a gente dá? Cada um tem que se auto-analisar. Que fruto está dando para Jesus nesse momento? Que colheita vai fazer? Qual é a semente que está sendo plantada? Nós somos os ramos. Se queremos permanecer naquela videira, nós vamos ter que dar fruto. Porque senão o agricultor, que é o Pai, vai cortar. Ele vai cortar o quê? Ramo podre. O ramo pecador. O ramo que está na mentira. O ramo que está na inveja. O ramo que está na injúria. O ramo que está na defamação. O ramo que briga. O ramo que discute. O que mata. O que peca. O ramo são os pecadores. E o ramo limpo? Os que fazem o que Jesus quer que a gente faça. 2 mandamentos que ele deixou bem claro, que é amar a Deus acima de tudo e as demais coisas Deus acrescentaria. Justo e fato ele faz isso, para aquele que faz de fato e verdade isso que ele está pedindo. E o segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo, ou o teu irmão, ou o teu semelhante, né? Para que Jesus possa estar nos abençoando. Quando a gente ama o próximo, a gente não vai roubar o próximo, a gente não vai, como é que é?
A gente não vai desejar a mulher do próximo, a gente não vai cobiçar os bens do próximo, que são os demais mandamentos, né? Então a gente não vai fazer isso. Então a gente já vai estar cumprindo isso porque a gente ama o próximo. E temos que amar o próximo, porque senão Jesus, quer dizer, Deus vai cortar-nos da videira, que nós somos aqueles ramos, tanto os ramos bons como os ramos ruins. Jesus se apresenta como a videira verdadeira no capítulo 15 do Evangelho de João. Essa é uma das alegorias mais conhecidas da Bíblia, geralmente intitulada A Videira e os Ramos. O significado principal desse ensino aponta para o nosso relacionamento com Cristo e a dependência que temos dele. Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos, dependentes de Jesus. Jesus é tudo. Não podemos deixar Jesus por nada. Ramo que quer ficar na videira tem que permanecer em Cristo. Tanto ele diz, não se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Então é em Cristo, Jesus, para que a gente possa, no último dia, estar junto com ele, sentado naquele banquete que ele vai fazer para os escolhidos dele. Ou para aqueles que ele veio, que nós somos gentios. Vocês lembram quando eu falei que ele ia juntar ovelhas de outro aprisco, que eu até passei um pouco as ovelhas do outro aprisco somos nós, os gentios. Porque o povo que Deus já deu para Jesus, já foram escolhidos. Jesus veio por nós. Nós temos essa chance. E vamos esperar a chance cair assim de mão beijada? Não, vamos lutar por ela. O céu é tomado por esforços. Sem se esforçar, nós não vamos alcançar o céu. Essas 7 ocasiões em que Jesus disse eu sou, em harmonia com todo o ensino das Escrituras, nos deixam, não deixam dúvidas de que Jesus é Filho de Deus, o Messias prometido por ser Deus. O Messias prometido por ser Deus. Ele possui todos os atributos divinos e tem plena autoridade de declarar eu sou, como Jesus eu serei. Deus falou eu serei, que é Jesus eu sou. Hoje Deus falou eu serei e Jesus eu sou. Então, minha gente, essa palavra eu tinha passado antes e hoje eu estou passando ela de novo. Espero que vocês tenham entendido e que vocês possam levar ela no coração para casa. Que vocês possam estar olhando ela com aquele olhar de Jesus Cristo. Porque a gente tem que olhar como Jesus olhou, andar como Jesus andou. Tem um cantor que canta, né? Até essa música aí, acho que é o Zezinho, né? O Zezinho. É uma melodia até que legal, né? Mas vamos fazer Rastros na Areia, né? Eu acho, se eu não me engano, o nome da música, né? Ele diz que a pessoa ela vai e diz, Jesus, por que tem horas ali que eu só vejo as minhas pegadas na areia e eu não vejo as tuas? Aí Jesus olha para essa pessoa, meu filho, essas são as minhas pegadas. Nesse trajeto eu te carreguei no colo. Jesus hoje está dando colo para nós. Ele está nos carregando no braço dele. Então vamos abrir nosso coração para Jesus. Jesus merece mais do que qualquer coisa que a gente possa adquirir, do que a gente possa ter. Vamos dar mais valor a Cristo Jesus. Que Deus venha abençoar a todos com essa palavra. E é isso que eu tenho para deixar para vocês. Vamos dar uma salva de palmas que Jesus merece.